instrumento principal de um periférico durante essa pandemia é o estado de sobrevivência. As relações sociais que advergem, né, e que se convergem ao mesmo tempo transformam os espaços sociais em pluralidade de acesso, onde essas pessoas que moram em determinadas periferias do Nordeste acreditam que esse poder de sobrevivência advém da alimentação física, e eles estão mais do que correto. O ato de sobrevivência tem uma ligação muito forte com o ato de estar presente dentro da terra. É aquela, por isso que nasce aquela velha história, né? Ninguém de saco vazio para em pé, né? Ou saco vazio ele não para em pé. É exatamente isso, da forma mais coloquial. Existe uma estrutura social onde a gente precisa pensar de que maneira o acesso dessa sobrevivência se dá a partir de uma ligação estrutural, social e política. São relações que a gente mantém, que a gente sabe que existe e que a gente sabe das condições de acesso e que todas essas relações têm todo um poder de acesso, né? E que isso precisa de uma troca, sabe o que eu estou tentando falar? Eu estou tentando falar que esse diagnóstico estrutural que a gente percebe ao longo da nossa sociedade faz parte de uma realização não só contemporânea, mas moderna e pós-moderna. São relações e relações. As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. É a vida, né? A vida foi feita para ser assim. E esse desenvolvimento social tem muito a ver com o que o Bauman fala sobre sociedade líquida. Nesse momento de pandemia, a gente tem visto que a situação, quando ele fala do caos, ele fala nessa relação de cumprimento social. É a mesma coisa se a gente fosse falar de linhas invisíveis, sabe? Das linhas abissais de Boaventura de Souza Santos e dessa construção de como essa relação acontece, né? A gente está falando de uma estrutura que permanece. A minha discussão inicial é da gente entender de como esses processos eles vão se fortalecendo, não só com essa ideia de manutenção, mas com essa ideia de prevalecer essa manutenção. As pessoas estão aqui no Nordeste, 80% das pessoas do Nordeste necessitam de uma ajuda social do governo. E isso é uma coisa meio que assustador, porque o governo criou uma sistematização de apoio onde tudo isso não passa de uma farsa política e de uma armadilha, né, para essas pessoas. Mas a gente consegue compreender que esses espaços, por mais metafóricos que sejam, mais utópicos de ser alcançado em relação pós-sobrevivência, que a gente começa a entender que essa pandemia nada mais é do que um alerta. Quantas vezes você que está do outro lado viu falar sobre a condição do Nordeste, né? Como que eles falaram para você sobre o Nordeste? Quantas vezes o Nordeste saiu na TV, né? Como que isso foi publicizado? A gente está falando de condição de existência, né? O Nordeste ele já não existe há muito tempo, no sentido metafórico e utópico, né? Político brasileiro. Mas a gente está falando também de uma relação estrutural onde existe uma condição de permanência e de necessidade de estar presente, sabe? É como se toda essa realidade social não dependesse só de mim ou de você.